Fala, povo, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai realizar uma análise desse edital da CGE de São Paulo. Esse edital que, inclusive, foi uma das melhores oportunidades, uma das grandes oportunidades da área de controle do ano de 2020. Mas já tem alguns dias que esse edital foi publicado. Então, acredito que a maioria aí de vocês já deve ter dado uma lida, já deve ter estudado bastante sobre os itens dispostos lá no edital. Então, além disso, nós vamos falar também sobre algumas estratégias de prova para vocês se prepararem muito bem, principalmente para essa etapa da prova discursiva. E além disso, para colocar as estratégias em prática, nós vamos resolver juntos uma questão inédita que está voltada mais para a área de orçamento, certo? Então, para quem tem a disciplina de administração financeira e orçamentária no edital, na parte lá dos conhecimentos específicos, a resolução dessa discursiva é para você. Se o seu caso não é esse, por exemplo, você é da parte de TI, o que quer que seja qualquer outra área, escuta pelo menos sobre a estrutura, sobre as análises do edital, e muito em breve a gente vai ter muito mais vídeo aqui falando das demais áreas também, combinado? Então vamos lá começar. E eu começo já com os principais pontos da prova discursiva que a gente precisa ficar ligado. De acordo com o edital, a gente sabe que tem uma discursiva, uma objetiva. A prova objetiva contará com 120 questões distribuídas em dois módulos. Então, teremos uma prova pela manhã e uma prova pela tarde, e a discursiva também. Pela manhã, vocês respondem as 60 questões e uma discursiva. E aí, no turno da tarde, vocês respondem mais 60 questões e outra discursiva. Então, vai ser uma grande maratona. Vocês precisam estar muito bem preparados, tá? Quando chegar mais próximo da prova, lembra sempre, gente, de realizar simulados e simula exatamente como vai ser no dia da prova. Simulado pela manhã, na sequência, outro simulado à tarde, porque o seu corpo ele precisa estar preparado para aguentar a maratona desse dia. Ok, e como é que está lá a nossa distribuição das áreas? Nós temos a área de auditoria, temos a área de contabilidade pública, de correção. Aqui eu sou um pouquinho suspeita, é a minha área de atuação hoje, então é uma área que eu amo. Também trabalho na controladoria. Já digo aí para vocês que é uma das áreas mais interessantes, auditoria e correção. Maravilhosas. Bom, temos aqui também a área de obras e concessões e a área de TI. Deixei aqui disposto para vocês, para quem ainda não tinha dado uma olhada lá no edital, como é que tá a distribuição de vagas. Vou puxar a orelha de vocês, tá? Isso já era para ter sido feito, mas a gente ajuda e coloca aí. Lembrando, e para dar aquele ânimozinho para vocês receberem um ânimo, uma dose de motivação para essa prova, vocês estão ligados de que a remuneração inicial é de R$ 17.850. Isso eu tô falando de uma pessoa no nível 1, categoria 1, beleza? Ou seja, eu acho aí que com seus 17.850 dá para ajudar bastante em alguma coisa, né? Dá pra viver bem, dá pra gente fazer uma viagenzinha todo ano, dá pra viver bem legal. Além disso, fiquem atentos que existe a escolaridade exigida, nível superior, alguns exigem algumas áreas de formação específica, outros cargos para qualquer área de formação, mas não vou entrar nesse detalhamento muito aqui não, porque o nosso foco principal é na prova discursiva. Joia? Bom, vamos entender melhor um pouquinho as etapas do concurso, agora falando especificamente da etapa da discursiva. O que acontece? O que eu comentei com vocês? Que nós temos duas questões discursivas. Uma questão vai ser respondida no turno da manhã e a outra questão vai ser respondida no turno da tarde, junto com a objetiva. Joia? E isso tudo totaliza 120 pontos, porque teremos uma discursiva de manhã valendo 60 e a outra à tarde valendo 60. Agora, para raciocinar aqui comigo. Vou deixar só o slide para a gente fazer uma continha bem simples. Qual o cenário que a gente tem aqui? Lá na prova objetiva, a pontuação máxima é de 150 pontos. Porque aí tem uma variaçãozinha, né? Acho que as disciplinas do módulo 1 tem um valor de 1 ponto, e aí chegando no máximo a 60, e as disciplinas do módulo 2 tem um valor de 1,5. Aí pode chegar no máximo a 90, somando tudo, no fim das contas, dá 120 pontos. E a discursiva, o máximo aí são 120 pontos. O que eu quero que você analise aqui? Qual é o peso, qual é o impacto da prova discursiva na sua nota? Se a gente fizer uma continha bem simples aqui, a gente vai perceber que a discursiva, a discursiva ela representa aproximadamente 45% da sua nota final. Será que vai fazer diferença? Será que vai mudar a posição aí, dependendo, né, a classificação com relação à prova discursiva, o resultado dela? Eu não tenho dúvidas que depois que tivermos a publicação das notas da prova discursiva, essa lista vai mudar bastante. É um impacto, é um peso enorme. É quase metade da nota sendo da discursiva. A banca
ela deixa claro que ela terá como critérios de correção o acerto da resposta, ou seja, se você está de fato tratando daquele tema que foi questionado, se você fugiu do tema, se você conseguiu realmente responder aquilo que foi solicitado no comando da questão. Além disso, o grau de conhecimento do tema, quanto que você consegue argumentar sobre ele. Às vezes você não foge do tema, você até aborda de fato aquilo que ele questionou, mas muitas vezes você aborda de uma forma muito superficial, não tem argumentos, não tem uma base teórica, uma boa base de conhecimento para deixar o seu texto bem robusto e respondendo com um exemplo, com a citação de um normativo. Isso tudo mostra esse seu grau de conhecimento, esse seu grau de domínio sobre o tema. Além disso, fluência e coerência na exposição. É você conseguir listar bem as suas ideias no texto, estruturando tudo isso de forma que mostre o encadeamento das suas ideias, a ligação, um link entre uma ideia e outra. Tudo isso bem organizado, utilizando elementos de ligação no seu texto. Pontos importantes a mais para citar. A nota mínima, então já que eu botei a nota máxima, vamos botar também a mínima aqui na discursiva, de 60 pontos, certo? Ou seja, metade aí do valor. Nós teremos uma discursiva de entre 30 e 60 linhas. Então, você tem uma boa margem aí para discorrer. E uma coisa, assim, que é fundamental, é um divisor de águas com relação à discursiva. Será a quantidade de discursivas que serão corrigidas. O edital fala que serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados em até 3 vezes o número de vagas. Se a gente tem poucas vagas, isso parece pouquinho, mas se você for parar aqui, por exemplo, observar na área de correção, eu tô olhando o total, tá? Se vão ser corrigidas 3 vezes, então aqui a gente terá pelo menos 150 discursivas corrigidas. Eu, particularmente, considero muita coisa. A gente sabe que a área fiscal, que a área de controle, não são áreas como, por exemplo, né, uma área policial que tem, normalmente, uma quantidade bem grande, bem razoável de vagas. A área de fiscal, a área de controle, ela é uma área mais restrita, até mesmo, né, por conta dos valores que são pagos. Então, normalmente, a quantidade de servidores ali é um pouco menor, é um cargo que onera, mas contribui bastante para os estados, para os municípios, para a União. Mas que isso sirva de motivação para vocês. Teremos uma grande quantidade de discursivas sendo corrigidas e por isso que você precisa dar um foco muito grande, porque aqui tem duas informações importantes. É essa quantidade expressiva de discursiva sendo corrigida e também, vou passar aqui voltando, o peso que a prova discursiva vai ter na sua nota. Então você precisa se dedicar, se você não começou ainda, já está perdendo muito tempo, né? A gente já tem prova com data marcada, dezembro está chegando, é um piscar de olhos, então você precisa correr. Bom, vamos lá então para a gente seguir aqui na nossa análise. Como estruturar essa prova discursiva? O edital ele não deixa lá de forma expressa uma discursiva do tipo expositivo, do tipo argumentativo. Inclusive isso é bem comum, tá? Isso é uma praxe bem comum das bancas. Mas, muito provavelmente, e isso não sou eu que estou falando com base em fontes da minha cabeça, não. Isso foi feito com base numa análise de todos os editais de controladorias de estados, de municípios, também da Controladoria da União. Nos últimos concursos que nós tivemos, eu parei para analisar qual era a temática e qual era o estilo de discursiva que era exigido. Em praticamente todas as provas, mais de 90% das provas que aconteceram desses últimos 5 anos, tivemos discursivas do tipo expositivo, ou seja, tivemos uma discursiva que cobra a respeito de um tema, de um conteúdo específico, um conteúdo específico do seu cargo. Então, uma daquelas matérias que estão sendo ali cobradas no seu cargo também vai ser explorada dentro da prova discursiva. Por exemplo, eu vou concorrer ali para a área de correção e combate à corrupção. Provavelmente, algum dos temas da sua prova discursiva, ou um deles, pode ser o direito administrativo sancionador, pode ser que a gente tenha uma cobrança ali sobre direito civil, algo relacionado realmente a essa parte dos conhecimentos específicos, tá, gente? E nesse caso, qual é a nossa orientação? Nesse caso daqui, você não é obrigado a fazer uma introdução e uma conclusão, porque a gente tem uma expectativa de solicitação de vários aspectos. Então, muitas vezes o examinador vai colocar lá, né, um textinho de apoio, a banca examinadora deixa o textinho de apoio e na sequência ela pede para que você responda. Aí tem lá na letra A, o tópico 1, discorra sobre as etapas de um processo administrativo disciplinar. No item 2, do que se trata o juízo de admissibilidade, por exemplo. Então, assim, ele vai listando quais são os tópicos que você precisa tratar em cada
cada partezinha do seu texto. E aí ele coloca lá uma lista de itens que você precisa responder. Às vezes a gente tem 4, 5, 6 itens. Como são muitas linhas, eu aposto em pelo menos 4 tópicos para vocês responderem. Então, a minha dica para você é, se sobrar espaço, faz uma introdução bem breve para você dar um spoiler ali para o examinador do que é que você vai tratar. Se você percebeu, fez um rascunho da sua discursiva, já viu que vai precisar de muito espaço, detém, né, se a responder o comando da questão, o comando de cada um lá dos seus aspectos. Tudo isso vai ficar mais claro na cabeça de vocês quando a gente trouxer o exemplo da inédita aqui ainda nessa nossa aula de hoje, em alguns slides mais pra frente. Então, bom, como é que eu vou estruturar o meu texto para que eu responda em cada um dos meus parágrafos o aspecto que foi solicitado? Eu inicio aquele meu parágrafo apresentando o aspecto. Vou deixar só o slide para ficar melhor de visualizar. Então, eu inicio o parágrafo deixando claro para o corretor qual aspecto que eu vou tratar. Aqui, gente, não precisa ter medo de copiar mesmo, não, tá? Você pode copiar ali a parte lá do aspecto, mostrando para ele, evitando que surja alguma dúvida do que é que você está trabalhando. Na sequência, você vai entrar com os seus argumentos. Aqui você pode trazer exemplos, você pode trazer citações. Eu quero citar um autor de renome no direito administrativo. Ou eu quero citar uma lei. Então, esse é o momento. E na sequência, a gente vem com o encerramento, que é algo análogo a uma conclusão, mas para aquele parágrafo, essa parte não é obrigatória, tá? E vale a pena destacar também o uso dos elementos de ligação, articuladores do discurso, pronomes relativos, demonstrativos, para mostrar o quê? Para mostrar o encadeamento das suas ideias. É muito importante que as suas ideias estejam lá conectadas. E você precisa demonstrar para o examinador que existe essa sequência lógica entre as suas ideias, que existe um link entre o que você está dispondo. Você pode fazer isso entre um parágrafo e outro, com certeza, mas você também pode fazer isso dentro do mesmo parágrafo, e eu destaquei para você na nossa inédita em que momentos e quais são, então, os elementos de ligação que eu utilizei, combinado? Aqui não tem nenhum bicho de 7 cabeças, vocês vão ver no texto como é fácil de organizar com essa formulazinha aqui que a gente elaborou. Antes da gente seguir, eu só quero comentar aqui com vocês a respeito do nosso preparatório, certo? Bom, lá no nosso preparatório nós teremos a discussão de muitos mais critérios, de muito mais coisa que a FGV ela aborda, as apostas para a prova discursiva, estratégias para a estruturação de cada um dos parágrafos, como você deve fazer uma citação, como você deve trazer exemplos para o seu texto, como fazer uma boa conclusão de forma sucinta, o que é que o corretor vai buscar no seu texto, exemplos contextualizados para o seu cargo, para que você consiga visualizar tudo isso, mas voltado para a sua área. A minha área é auditoria, então você vai ter exemplos lá relacionados à auditoria. Eu lembro, e eu já fui concurseira também, que quando eu estudava, uma das grandes dificuldades que eu tinha era de encontrar discursivas para poder praticar. Às vezes a gente acha uma ou outra ali de anos anteriores, mas a gente não tem temas inéditos. E no nosso preparatório, nós temos dezenas de questões inéditas voltadas para o seu cargo e com o padrão de resposta do professor. E você com livre acesso para tirar suas dúvidas, para esclarecer os pontos com a gente. Então você consegue ter os modelos para praticar e o padrão de resposta para que você faça esse processo comparativo e consiga perceber quais são os ajustes que você poderia abordar no seu texto, como você poderia fazer diferente. Para quem gosta de videoaula, tem videoaula de todas as estratégias com resolução de questões também. Vamos seguir? Bom, então vamos lá para o nosso textinho. Eu vou pular esse texto de apoio, tá? Esse texto motivador que a gente fala, lembrando que não é para você estar copiando nada do texto motivador, e vou seguir, tá? Para o que realmente importa. Ele redige o seu texto, blá blá blá. A gente sabe que essa daqui é voltada para a disciplina de administração financeira e orçamentária, então a galera aí da auditoria vai aproveitar muito bem agora. E aí ele diz aqui pra gente, olha, eu quero que você aborde esses aspectos. Gente, cada aspecto desse vai virar parágrafo. Posso juntar 2 aspectos em um parágrafo só? Pode, mas como você vai ter até 60 linhas, eu acho que dá para deixar um para cada parágrafo para ficar bem organizadinho. Então, no primeiro parágrafo, as principais leis que estruturam o ciclo orçamentário brasileiro. E aí, ele deixa até aqui, né, algumas dicas, mas ele quer também saber as funções. A integração entre o planejamento e orçamento, destacando o papel do PPA como instrumento de médio prazo. A importância do acompanhamento e da avaliação sistemática dos programas de governo e as finalidades desse sistema de controle interno previstas lá no artigo 74 como mecanismo de fiscalização e eficiência da gestão pública. Então vamos ver lá como é que o nosso texto ficou. Começando pelo primeiro parágrafo, vejam que eu não tenho medo de copiar. Eu falo, ó, examinador, as principais leis que estruturam o ciclo orçamentário brasileiro, ou seja, marquei aqui para ele o que é que eu vou, na
verdade, responder agora. Garante a organização e execução responsável das finanças públicas. E aí eu começo. A Lei 4.320 estabelece normas gerais para a elaboração dos controles dos orçamentos e balanços, determinando princípios como unidade, universalidade e anualidade. Olha que legal, eu mostrei para ele, sei do que é que trata a Lei 4.320. Eu mostrei para ele, tem o número da lei na cabeça, ele já tinha dado o número da lei pra gente, já tinha referenciado ela, mas eu também sei quais são os pontos ali que a 4.320 aborda que faz com que essa lei seja tão importante. Falei para ele também, ó, já a LRF, né, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, introduziu o princípio da responsabilidade na gestão fiscal, exigindo planejamento, metas. Então também mostrei para ele que eu sei que a LRF, ela impõe limites, transparência, traz a responsabilidade fiscal, sobretudo, né, que a LRF, ela foi ali um grande marco para que existisse um elo entre o planejamento e o orçamento, que antes atuavam de uma forma mais separada. E com o marco principal da LRF, isso passa a ser tratado de maneira em conjunta, trazendo também essa questão da responsabilização, de conceitos, por exemplo, como accountability, que você pode colocar também no seu texto. Bom, e aí além disso, ó, destaque aqui, além disso, já tudo isso foram elementos de ligação que eu utilizei. Então, além disso, a própria Constituição prevê também outras leis, que é o caso do PPA, a LDO, a LOA. Eu sei que isso aqui também são leis e que elas em conjunto estruturam a execução do orçamento. Perfeito. Então, primeiro parágrafo respondido. Vamos para o segundo parágrafo. O que é que ele queria? Integração entre planejamento e orçamento, destacando o papel do PPA como instrumento de médio prazo. A gente sabe que o PPA ele é um plano estratégico de médio prazo. Ele, diferente da LOA e da LDO, o PPA tem esse lapso temporal maior, porque a LDO e a LOA são instrumentos de planejamento de curto prazo. O PPA, ele faz, junto com os outros também, faz essa integração entre planejamento e orçamento, evitando o quê? Evitando que o orçamento ele se torne apenas uma peça de ficção. Então, ele traz a realidade ali da situação daquele órgão, daquele poder, e ele cria um link entre planejamento e orçamento. A gente também sabe os detalhes de LDO e de LOA, mas vamos voltar aqui bem agora para o PPA. Eu venho falando, ó, a relação entre planejamento e orçamento, poderia até colocar, né, a integração também, mas tudo bem. Para assegurar que as políticas públicas tenham continuidade e coerência. Então, o PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração para um período de 4 anos, funcionando como um guia de médio prazo. Trouxe lá o dispositivo da Constituição. Eu nem quis citar a Constituição, 4.320, não. Aqui eu fui meio que trouxe um resumão, um apurado do que tratam os nossos normativos, sem necessariamente fazer uma referência, porque pode ser que você não se lembre da referência, pode ser que você fique na dúvida do artigo em que isso está disposto. E tudo bem. A LDO faz a ponte entre o PPA e a LOA, definindo prioridades e metas fiscais para orientar a elaboração do orçamento anual. E a LOA, por sua vez, detalha, até poderíamos grifar aqui, né, ou por sua vez, que também é um elemento de ligação, detalha receitas e despesas para o exercício financeiro. Amarrando tudo, dessa forma, existe uma articulação normativa e funcional que garante que o orçamento não seja apenas uma peça contábil, aquilo que eu falei, mas um verdadeiro reflexo das escolhas do governo, da realidade desse governo. Vamos para o terceiro. Aqui agora eu quero falar sobre a importância do acompanhamento e da avaliação sistemática dos programas de governo. Ou seja, a importância de um indicador de desempenho, a importância de por exemplo, o relatório resumido da execução orçamentária, o REREL, o relatório da gestão fiscal, todos esses elementos que vêm da LRF, por exemplo, e que vão fortalecendo a avaliação desse orçamento. Bom, vamos lá. O acompanhamento e a avaliação dos programas governamentais são instrumentos indispensáveis para conferir eficiência e efetividade. Aqui é a apresentação do aspecto e já entro com o argumento. Sem monitoramento contínuo do PPA, corre o risco de tornar-se um documento meramente retórico, sem impacto real na implementação das políticas públicas. Não adianta eu elaborar um orçamento e eu não saber se de fato ele está sendo implementado e se aquelas políticas públicas estão chegando à população que mais precisa. A avaliação periódica permite corrigir desvios, revisar metas, adaptar estratégias, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados de forma racional. Então, voltado para o bem-estar social, mas fazendo isso de maneira atrelada, para evitar que a gente tenha um excesso de despesa e receitas que não cobrem essas despesas, evitando que aconteça um desequilíbrio fiscal. Assim, vou voltar, passamos direto. Sim, o controle dos resultados da legitimidade, a ação governamental e fortalece a confiança da sociedade na
na administração pública. Vamos seguir agora para o quarto parágrafo. Agora a gente vai falar sobre as finalidades do sistema de controle interno previstas no artigo 74 como mecanismo de fiscalização e eficiência na gestão pública. Então aqui a ideia é esse sistema de controle interno para avaliar as metas do PPA, para avaliar a execução de programas, para comprovar e avaliar os resultados da gestão, tá? E tudo isso é feito com qual objetivo? O controle interno, ele tem o objetivo de apoiar controle externo, ou seja, o controle interno vai dar esse suporte para órgãos como o TCU, o Tribunal de Contas do seu estado. Tudo isso para garantir fiscalização, legalidade, economicidade, eficiência, transparência e assim sucessivamente. Vamos lá. O sistema de controle interno previsto no artigo 74 possui finalidades que, blá, 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 fortalecem a governança pública. Então, deixei claro o que é que eu vou tratar. Entre elas, quais são, então, essas finalidades? Avaliar o cumprimento da legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária. Eu preciso ver se a forma como eu dispus o meu orçamento, de fato, atendeu a população, atendeu às necessidades daquela população. É para isso que o orçamento público está ali. Financeiro e patrimonial. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias. Então, ter certeza que os empréstimos, por exemplo, que estão sendo concedidos, estão de fato sendo pagos, que aquilo que foi pego, por exemplo, como um empréstimo, se está sendo utilizado para a destinação que foi prevista. Apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Sim, o controle interno atua de forma integrada nos poderes da República, funcionando como um pilar de prevenção de irregularidades. Gente, vocês vão trabalhar num órgão que muitas vezes as pessoas pensam assim, as controladorias são órgãos de apuração de ilícitos, são órgãos que vão ver as coisas erradas, mas isso é muito rico para você colocar na sua discursiva, tá? Você precisa pensar que além de ser um órgão de apurar ilícito, esse também é um órgão que tem que ter um caráter de prevenção. Então a gente não atua só para reprimir o erro que é cometido, a gente atua também na prevenção de irregularidades. Então não é só um controle posterior, é também um controle prévio, é um controle de conscientização ali dos órgãos que trabalham em conjunto. Você vai fazer dentro do estado de São Paulo, muito em breve, um controle de prevenção de outras secretarias do seu estado. E promoção da eficiência e da transparência. Ainda pode até acrescentar, né? Accountability. Olha que legal, você mostrando um domínio de uma coisa de ad pública, um conceito que é um conceito super rico, que veio ligado também com a LRF, mostrando aqui no seu texto na parte de orçamento. Acho bem legal, dá para colocar também. Bom, pessoal, é isso. Vejam que não tem, né, nenhum monstro, nenhum bicho de 7 cabeças. O principal daqui é você seguir essa formulazinha, adquirir o quanto antes o preparatório para que você comece a colocar em prática esse formato e que você tenha mais e mais materiais para conseguir praticar. Toda semana tá ali colocando em prática, elaborando sua prova discursiva e simulando como de fato vai ser na sua prova. Módulo da objetiva, também em cada turno uma prova discursiva. Espero que vocês tenham gostado. Para quem é de outras áreas também aqui, deixem nos comentários sugestões de outros temas para a gente vir juntos aqui responder nas próximas aulas. Beijo para vocês e até a próxima!